Então vamos lá, boa noite aí a todas e todos. Eu sou Antônio aqui da Tapera, obrigado pela presença. Última sessão aí do ciclo Diálogos com Marx aqui conosco. Mais uma vez a gente agradece os parceiros aqui, a Boitempo, a Fundação Friedrich Herbert, o Instituto Goethe, pelo privilégio aqui que nos deram de receber esses debates. Todos os que a gente recebeu, pelo menos que a gente sediou, e os outros que eu acompanhei também foram debates de excelente nível, grande qualidade, a Tapera sempre cheia também. A gente agradece a presença de vocês todos aqui. Eu vou passar a palavra para o Kim, é isso? Tá bom, para a Ania, do Instituto Goethe, que vai dar umas palavrinhas aí também. Algumas poucas palavras. Sou Ania, do Instituto Goethe. E gostaria também de agradecer aos nossos parceiros, especialmente o Kim do Boitempo, para essa parceria, que foi ano intenso, com esses 10 ciclos de debates. E espero que vamos continuar com todos os nossos parceiros aqui no ano que vem. Muito obrigada a Antônio da Tapera também, é um espaço ótimo aqui. E espero que vamos voltar. Obrigada. Oi, boa noite. Primeiramente, queria agradecer por estarem aqui, por terem vindo, não sei se todos, mas a gente teve um público bastante cativo nesse período, foi muito bom. Queria agradecer ao Kim, a Ania em nome do Goethe, ao Antônio em nome da Tapera e a Letícia em nome da Casa Capital. Eu acho que foi um ano bem intenso, foram discussões muito boas, a gente conseguiu, não sei se dissecar, mas desenvolver bastante o debate do marxismo em cima de diversas nuances. Assim, foi bastante incrível, obrigado, e obrigado por estarem aqui. Bom debate para todos. Valeu, pessoal. Marx e ficção científica, o que tem a ver? Tudo a ver, é o que a gente vai ver nessa noite maravilhosa com essas pessoas incríveis que estão aqui, com essas pessoas fantásticas para encerrar esse ciclo que marca o bicentenário de Marx, né? Esse que foi o ano Marx. Logo antes desse debate, a gente teve aqui uma conversa sobre a ficção de Marx, porque a Boitempo acaba de publicar os escritos ficcionais de Marx, que é um volume que reúne todos os textos ficcionais que Marx escreveu. Pois é, Marx escrevia ficção também. Na sua juventude, antes de ter barba e tudo mais, ele escreveu romance, peça de teatro e tudo mais. Então, fica a sugestão de leitura, a ficção de Marx, no livro Escritos Ficcionais. Bom, gente, enfim, agradecer imensamente todo mundo que acompanhou aqui o ciclo. A gente teve essa série de debates que começou em abril com Marx e feminismo, e ao longo do ano a gente conversou aqui sobre Marx e sexualidade, Marx e cidade, Marx e educação, Marx e... como? Marx e questão racial, Marx e questão indígena, Marx e ecologia, dentre muitas outras coisas incríveis. A ideia sempre foi apresentar a obra de Marx para novos leitores e leitoras e também apresentar novos temas para os marxismos contemporâneos. Bom, a gente tem aqui esse encontro que encerra, então, em dezembro. Para quem não sabe, hoje é o Dia da Ficção Científica Nacional, isso mesmo. Além de 200 anos de Marx, acho que a Ana também vai comentar, 2018 marca os 200 anos da ficção científica, de acordo com certas historiografias que tem na publicação de Frankenstein, pela Mary Shelley, o seu primeiro romance, né? Então, 200 anos da ficção científica, de acordo com certas historiografias, sempre polêmico. Mary Shelley, que é filha da Mary Wollstonecraft, a autora do livro Reivindicação dos Direitos da Mulher, que a Boitempo publicou no Brasil também, por muita coincidência. Gente, só para, enfim, desejar a todos boas festas, avisar que quem veio está levando para casa esse conto de Natal do China Miéville. Para quem não conhece China Miéville, levanta a mão. Legal, então vão conhecer China Miéville com esse conto maravilhoso, esse conto de Natal, que a capa já diz tudo, traduzido pelo Fábio Fernandes, ilustrado pelo Odi. O China Miéville é um dos maiores escritores da ficção científica e da fantasia contemporâneos e também é um trotskista, marxista de altíssimo nível. Acho que o pessoal vai comentar um pouco sobre ele no debate de hoje, mas fica também a sugestão maravilhosa de vocês lerem Estação Perdida, que é um calhamaço, agora nas férias, que é o melhor momento para ler. Quando eu li, foi nas férias, foi na praia, foi incrível. É um autor que eu
eu consigo dizer no olho de qualquer pessoa que se você não leu, você ainda não ama, mas se você ler, você vai amar. Nunca aconteceu de alguém ler e não amar, pelo menos que tenha me contado. Então fica o convite. Vou passar agora a palavra para a Lady Sibila, que vai dar um salve geral, apresentar o pessoal por cima e começar essa conversa, tá bom? No final do encontro, a gente vai sortear 2 sacolas lindas, para, de repente, algum de vocês já sair lendo China Miéville hoje, além do conto de Natal. E, para quem curtir muito esse conto de Natal, ele vai estar disponível em versão e-book a partir da semana que vem, tanto em lojas convencionais de e-book, como Amazon, Kobo, Google Play e tudo mais, como também no site, no blog da Boitempo. Então, quem curtir, pode recomendar essa leitura. Acho que faz muito sentido esse conto, ainda mais nesse dezembro de 2018, no Brasil, véspera da posse do Jair Bolsonaro e tudo mais. Fica esse sopro de esperança, tá bom? Então, vou passar aqui o microfone para a Sibila e bom debate para todo mundo. Alô? Obrigada. Boa noite, muito obrigada por estar todo mundo aqui. Este é o último dos diálogos com Marx e ficção científica. Eu sou suspeita para falar de ficção científica, né, Ana? Que eu acho que, para mim, é o gênero literário mais completo, que te dá ferramentas de discussão para praticamente qualquer coisa. E é um gênero de espanto, de possibilidades ilimitadas, de você audaciosamente ir aonde você jamais esteve. A gente pode discutir tudo em ficção científica, inclusive marxismo. Então, foi muito fortuita a escolha do tema, de você fechar esse círculo de palestras, nesse circuito de palestras, trazendo ficção científica, porque ela ainda é vista como o patinho feio do gênero literário. Ela é vista como um escapismo, uma coisa boba, com muito alien, muita invasão, muito tiro, porrada e bomba. E, às vezes, a gente esquece das grandes discussões que você pode fazer, até mesmo num filme como Batalha de Los Angeles, ou como Battleship, ou como Blade Runner, como Jogos Vorazes. Você pode fazer discussões em cima de qualquer coisa. Então, a ficção científica traz essas ferramentas, tudo isso envelopado no enredo futurista, com alienígenas, com naves, mas, na verdade, a ficção científica fala de nossos dilemas, nossos problemas, nossos erros e nossos acertos, o modo como a gente imagina o futuro. Então, tudo cabe dentro da ficção científica. Como ele já disse, eu sou Sibila, sou geógrafa de formação, com mestrado em paleontologia. Eu acho que eu sou a mais fora aqui do marxismo de todas. Sou capitã da Frota Estelar e tenho um blog chamado Momentum Saga, que há 9 anos eu falo de ficção científica, literatura, futuro, ciência, representatividade, feminismo. Sou escritora de ficção científica, ou eu tento, né? Tenho alguns e-books publicados na Amazon, e eu gosto muito de trazer discussões para essas histórias, e analisar livros, e trazer discussões políticas, tanto para o blog quanto para os meus próprios livros. Quem que eu tenho aqui comigo? Ana Rushi, querida. Eu tenho a Kênia Freitas aqui no meio, e aqui eu tenho Maria Elisa Sevasco. Eu vou pedir que cada uma fale um pouquinho sobre ficção científica e marxismo. Sei que a Kênia também tem uma discussão maravilhosa de afrofuturismo, que é um gênero que, mais do que nunca, é mais do que necessário para a gente discutir no Brasil. Ela vai dar uma explicada por quê. Quem quer começar? Ana? Pode ser? Cada uma vai ter uma fala e depois a gente já abre para perguntas. Beleza? Beleza. Ei, boa noite. Eu queria agradecer a Boitempo, o pessoal da Fundação Friedrich Ebert, o Goethe-Institut, a Tapera Taperá, que desde 2017 abriga aqui discussões sobre ficção científica e fez, acho que até uma diferença, inclusive na discussão, pelo menos em São Paulo, porque a gente tinha encontros reiterados aqui. Fico muito feliz de estar vendo a Sibila de novo, que é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos, né, faz um trabalho muito importante de divulgação científica. A Maria Elisa foi minha orientadora no doutorado. Então, no doutorado, eu trabalhei com ficção científica, utopia. Também é muito bom revê-la, que senão a gente não se revê de outro jeito, né, Maria Elisa?
a Quênia, a primeira vez que eu li sobre afrofuturismo em português foi por intermédio da tua exposição que você fez lá na Caixa, até depois você pode falar sobre isso. E eu fico muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Bom, o Kim já falou quase tudo o que ia falar, que é Dia Nacional da Ficção Científica, porque hoje nasceu o escritor brasileiro Jerônimo Monteiro, né, que ele é, enfim, padrinho aí da ficção científica. O que eu gostaria de dizer é que, como escritora e como pessoa que trabalha com o tema, eu gostaria de dizer que uma das tarefas da literatura é a gente justamente criar maneiras para que as pessoas possam compreender um pouco melhor o mundo em que elas habitam. Então, quando a gente faz isso, fica mais simples você imaginar quais práticas de transformação você pode ter para o que está posto, né? Então, a partir desse pressuposto, acho que a gente pode falar um pouco sobre Marx e ficção científica. E aí, falando uma coisa assim, vou falar um pouco a respeito do gênero mesmo, porque, embora deve ter várias pessoas que são fãs de ficção científica aí, nos assistindo, inclusive as pessoas do futuro, muita gente, às vezes, não sabe o que é ficção científica, para onde vai. Então, eu vou fazer só um apanhado, que falam que a ficção científica tem essa coisa de prever o futuro, que a Sibila estava falando, né? Mas ele é um gênero literário que, quando ele descreve esse futuro, ele está fazendo a partir dos horizontes dos presentes que nós temos agora, né? Então, é muito legal, até quando a gente relê enfim, contos, livros mais antigos de ficção científica, que você se dá conta um pouco dessa outra visão, né? É uma literatura de massa, por excelência, uma literatura popular, e isso é uma coisa difícil da gente entender aqui no Brasil, porque se a gente até pensar um pouco a respeito de algo que a André Catropa estava falando num evento há uma semana atrás, que a gente tem, de 10 pessoas, 8 não são analfabetos funcionais no Brasil, né? Essa é a estatística hoje. Então, de 10 pessoas, 2 seriam analfabetas funcionais. Então, é que eu sou advogada, eu troquei assim para dar esse efeito de sentido. Eu sou de letras. Tem muita gente de humanas aqui, colabora. Mas é bastante, é muita gente. E aí o acesso ao livro também é muito difícil no Brasil. Então, é muito difícil a gente imaginar o que é uma literatura popular ou de massa, né? Mas é uma característica do gênero. Mas a gente pode falar que ela foi divulgada por revistas muito baratas, livro de bolso, a coleção Argonauta, que talvez vocês tenham passado aí pela mão de vocês, pelo cinema, e aí que eu estou falando do cinema Sessão da Tarde, né? Tem o Kubrick, mas também tem muita coisa aí que vocês, às vezes, assistiram em um outro momento, né? O Black Mirror, que estava super na moda, né? E ela é uma literatura filha aí da Revolução Industrial, e bem relacionada com a consolidação do capitalismo no Ocidente. E aí o Kim estava pegando um pouco aí o que eu queria mencionar, mas que eu gosto muito dessa marcação que o Brian Aldiss faz, que a ficção científica tem 200 anos, porque a partir da publicação do Frankenstein, feito por uma garota de 21 anos, gótica, filha de um filósofo político e de uma feminista, que é a Mary Shelley, que a ficção científica nasce, né? Então, ela é um gênero que ela nasce a partir de um monstro costurado por cadáveres, né, pessoas mortas, cuja vida foi dada de forma artificial por um médico muito egocêntrico que se chamava Dr. Frankenstein. E Dr. Frankenstein não vai assumir essa paternidade, enfim, aí a gente tem uma junção de vários elementos, né? Então, do terror, mas principalmente dessa tecnologia que dá, enfim, vida a um monstro. Então, eu gosto muito dessa marcação. Tem um livro que está publicado no Brasil, que é do Adam Roberts, que é a verdadeira história da ficção científica, que ele vai, por exemplo, trazer a ficção científica ao início lá para trás, vai falar de Plutarco, mas eu acho legal que a gente fale 200 anos de Marx, 200 anos de ficção científica, porque tem aí uma mudança histórica, né? O Adam Roberts vai até a Reforma Protestante. Ele vai longe. Ele vai longe. Eu fiquei procurando como ele começava, eu não encontrava no livro, que eu queria... Mas, enfim. Ele tem esse problema. Mas é um bom livro. Vale a pena a leitura para você ter esse contraponto com o que a corrente. Mas, enfim, aí ela é uma literatura também de popularização e democratização do pensamento científico, né? Vocês devem estar mais familiarizados ao que a gente chama de hard science fiction, que foi publicado nos anos de ouro dos Estados Unidos, lá que eles consideram, que eu não acho muito anos de ouro, não, porque só tinha a mãe branca escrevendo sobre alguns temas.
Mas, enfim, e aí, mas era muito em torno da matemática, da física, e aí o Asimov eu acho que é um grande nome para explicar essa tendência, né? Com o passar do tempo, a gente tem a New Wave, ou a Soft Science Fiction, nos anos 60, 70, nos Estados Unidos, né? Que trabalham com outras ciências, né? Então, enfim, a psicologia, as ciências sociais. E eu não gosto muito desse rótulo de soft science fiction, porque parece que essa moleza... Gente, é só ler Os Despossuídos da Ursula Le Guin para ver o quanto de teoria aquela mulher leu para criar 2 planetas, né? Então, enfim. E tem uma formulação clássica do que é, quais são as 2 principais características do gênero, que é do Darko Suvin, que é um crítico canadense muito importante, marxista também, que ele vai falar basicamente que tem que ter 2 coisas, né? O novum, ele está do latim, né? Para a gente ser bem chique, assim, está do latim, porque a gente está falando de Marx, que seria essa moldura, algo alternativo que entra no ambiente que a gente já conhece, né? Que seria uma premissa ficcional entre o mundo que a gente habita e o mundo, enfim, da ficção. E esse novum, ele pode ser o robô, ele pode ser o androide, a máquina do tempo, uma epidemia, um planeta em que as pessoas não têm mais divisão de gênero. E também o Darko Suvin vai falar que o gênero literário ele trabalha com uma ideia de distanciamento para fazer a cognição. Então, quando a gente vê um mundo estranho, mas que é o nosso próprio mundo, no final das contas, porque tudo é uma grande metáfora, nessa distância a gente consegue ter uma visão mais crítica, que até eu falei para a Melissa que a gente já fala em alemão, o Verfremdungseffekt do Brecht, que é o efeito do distanciamento, para mostrar que tinha essa... Então, porque os brechtianos, né, têm essa coisa eu posso fazer a coisa um pouco mais longe, daí que eu consigo compreender o mundo que eu estou vendo, que é o meu. E a ficção científica, ela na base da forma, ela tem isso também, né? Então é algo muito interessante, que é o mundo alienígena, mas é o nosso. É o robô, mas é a minha relação com o trabalho. É o androide, mas sou eu. Então, né, ele sempre tem essa coisa. E aí, para terminar, falar das propriedades críticas da ficção científica, que o China Miéville, que é esse autor que o Kim estava falando, ele tem um texto que é bem fácil de vocês lerem, ele está disponível para download, que ele chama de Marxismo e Fantasia, que eu acho que é um bom texto para se ler, para pensar sobre o tema, que ele vai falar que assim, a princípio, a gente acha que a literatura realista, ela dá conta de explicar o nosso mundo. Mas, se a gente pensar que o capitalismo ele é permeado pela noção de mercadoria, as relações sociais elas nunca são definidas exatamente entre os homens. Aí eu vou citar o China, que vai citar o Marx, que ele fala o seguinte, que apenas uma relação social determinada entre os próprios homens, que aqui assume para eles a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Então, aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Então, gente, quando eu tenho uma cena realista de uma família brigando, ela já é, por si só, algo que não é o retrato da realidade. Porque ela não está conseguindo retratar um monte de relação social que não está sendo visível ali. E na ficção científica, agora extrapolando um pouco o argumento do China, a gente tem uma maquininha da forma que, para eu criar um novo mundo, um novo planeta, uma nova tecnologia, eu tenho que sempre ter pensar na maquininha que vai fazer aquelas relações sociais, né? Então, é muito difícil que eu pense nisso se eu não pensar em todos esses aspectos. Então, ela tem uma vantagem crítica em torno de... Enfim, ganhando um pouco... Se a gente pensar um pouco sobre outros gêneros literários, né? E outro aspecto também que é interessante a gente pensar nas possibilidades críticas é... O capitalismo produz mercadorias de forma irracional, né, de forma desmesurada, vide planeta aí, né, mudanças climáticas. E também nós temos muita dificuldade de retratar como é que vai ser o apocalipse climático, por exemplo, né, que ele vai. Eu dormi com 2 cobertores agora em dezembro, acho que vocês também, enfim, passaram por isso. Que mudança climática não é só aquecimento global, né, no sentido de esquentar. E aí a gente tem, por exemplo, um livro da Jameson, que é bem contemporâneo, né, de 2015, que chama A Quinta Estação, em que ela retrata um planeta que tem 5 estações. Então, é primavera, verão, outono, inverno, apocalipse.
Então, a única certeza desse mundo é que ele vai entrar no apocalipse e que as pessoas vão ter que, uma vez instalado o apocalipse, como é que vai ser sobreviver a isso? Então, estabelecer relações sociais, segregar o que importa, o que não importa para a sobrevivência. E a James é muito boa, ela ganhou um Hugo por um Hugo por livro. Por livro, era muito... Gente, nossa, fiquei de madrugada esse ano no Hugo lá para assistir. Hugo, eu sei. E é uma escritora negra. Todo mundo sabe o que é o Prêmio Hugo, né? O Prêmio Hugo é é considerada a maior honraria, né, de ficção científica e fantasia que se dá nos Estados Unidos. Qualquer obra pode concorrer, ela não precisa necessariamente estar em inglês, mas você tem que ser... como é o nome? Membro da WorldCon, né? E aí você recebe um pacote com as obras e você tem o direito a votar, né? Então, a N.K. Jemisin, ela ganhou um prêmio Hugo por cada um dos livros da trilogia da Quinta Estação, que é a Terra Partida, né? Então, ela bateu todos os recordes junto da Lois McMaster Bujold. Então, ela é uma das grandes ganhadoras do Hugo. Ela fez algo inédito. Nenhum autor na história do Hugo ganhou um prêmio para cada um dos livros. Então, assim, quem puder ler, vai fundo, porque, olha, eu postergava a leitura para ela não terminar. Assim. Muito bom. E está em português agora, pela Morro Branco, enfim, gente, é muito legal. Então, a ficção científica ela permite que a gente retrate assim, grandes catástrofes. E o último ponto que eu quero contar, porque o Kim proibiu eu de ficar lendo a minha lista bibliográfica de obras que eu trouxe, é que a ficção científica também ela é uma forma muito efetiva para retratar um tema caro ao marxismo, que é a submissão e os mecanismos de obediência automática a poderes, né? Então, o velho termo da alienação. Então, para dar um exemplo também, uma obra bem recente, para a gente não ficar falando dos clássicos que vocês conhecem, né? Falar no Estação Perdido, do China Miéville, que foi publicado pela Boitempo, o livro é de 2000, tem uma hora assim, no livro que tem um grande robô inteligente, assim, que se chama Conselho. Ele é um super robô, que ele tem outros pequenos robôs que também obedecem a ele, né? Só que, para ele falar com os seres humanos, ele tem um homem, que é um homem morto, que ele acoplou ali um sistema e ele fala por intermédio desse homem morto, né? E aí tem o tema do Frankenstein, do gótico, tudo de novo. E esse robozão aí, que é o Conselho, ele é adorado pelos operários, que eles ficam cultuando esse conselho aí nas horas vagas de descanso, e eles obedecem cegamente tudo que esse robozão fala, sem nem entender muito assim qual que é o motivo daquelas ordens. E isso se passa num ferro velho, né? Então aí são trabalhadores que devem ter trabalhado tipo, por muito tempo, mas eles amam aquele robô, assim, eles acham aquilo incrível, eles obedecem tudo que o robô fala. É quase isso daqui, né, gente? Aí vem, e aí, citando o Jorge Amaral, que fez uma dissertação sobre o China Miéville, sobre essa obra, que o avatar zumbi ele se torna a representação literal das metáforas utilizadas por Marx para caracterizar a submissão do trabalhador assalariado ao capital. Então, nesse caso, é esse robozão aí, o Conselho. Então, o Conselho ele pode ser considerado como uma representação não apenas do capital e da forma mercadoria, mas também do racionalismo exacerbado e do poder relegado ao cálculo que impregnam os pensamentos dentro do sistema capitalista. Que aí tudo fica... Né, tudo assim que é dado pela tecnologia é inquestionável. Então, aí o robozão ele tem uma frase muito boa, que ele fala assim, computo, logo existo. Então, tudo que ele fala, as pessoas obedecem, porque tem uma lógica ali naquela programação. E, enfim, é uma programação muito calculista, e na trama tem uma... Enfim, a gente vai ver como é que isso se desdobra. Então, aqui fico. Acho que foi aí, cravada aí no tempo, professora de cursinho, e fico quieta. Quer começar ou a gente passa para Kenny e você finaliza? Acho que é melhor vir para cá. Tá. Esse está funcionando? Dá uma olhada. Tem que apertar aqui. Aí. Vê se foi. Boa noite, meu nome é Maria Elisa e, claro, que como fez a Ana, eu quero agradecer a organização desse evento e todo mundo que convidou a gente para vir aqui, de vocês que enfrentaram o agradável trânsito de São Paulo em dezembro. No calor, né? E estão aqui, né? E como eu sou professora de estudos culturais e de literaturas em inglês, lá na USP, na Faculdade de Letras da USP. E
Na nossa faculdade, assim, por exemplo, no nosso campo, né, todo mundo pergunta para a gente qual é o seu campo de pesquisa. O que você pesquisa? E eu, como eu sou de inglês, eu brinco muito que meu campo de pesquisa é WMM, que é bem chique, não é? Que é White Materialist Men. Homens materialistas brancos, que é exatamente o que eu estudo. Eu estudo teóricos marxistas que falam sobre o mundo contemporâneo, né? Então, hoje eu vou principalmente abordar o Raymond Williams, não sei se vocês sabem quem é, não, mas eu vou tentar dizer depois pouquinho, e o Frederick Jameson. Né? São os dois caras que eu vou abordar. Agora, o que esses caras têm a ver com ficção científica? E que aspecto da ficção científica eu vou abordar aqui hoje? Bom, eu vou falar de utopia. E, para isso, você posso levantar? Para isso, eu quero fazer um jogo com vocês hiper rápido. Não pode pensar. Eu falo utopia e você fala uma palavra que vem na sua cabeça. Não pensa. Cabeça, ok. Você. 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 Ah, você. Bem-estar, você. Sol, meu Deus, você. Prazer, você. Sonho, você. Nossa, você. Lugar, você. Opa, você. Você. O que ela falou que eu não ri? Bolsonaro? É uma utopia mesmo. Pô, cara, eu queria ter um motorista que movimentasse R$1 milhão. Adorei. Você. Nossa, eu acho muito estranho, porque eu imagino que se vocês estão aqui, alguém mais quer falar sobre utopia? Antes de... eu não consigo ficar sentada. Antes do... não? Ninguém mais quer falar de utopia? Ótimo. Então, porque a utopia é um elemento constitutivo fundamental das ficções científicas. Porque a ficção científica, alguém falou lugar, eu já não lembro mais quem falou o quê, né? Alguém falou lugar, que é ut topos, né? Outro lugar, né? Isso é utopia, né? E a utopia, eu achei muito engraçado, porque então, toda ficção científica tem isto em comum, um outro lugar. E eu achei muito interessante que vocês só falaram coisas positivas. Porque um dos homens brancos com quem eu vou começar é um fulano que, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Frederico Engels. Né? Então, o Frederico Engels tem aquela famosa distinção entre socialismo utópico e socialismo científico, porque ele jurava para Deus que eles tinham as leis do desenvolvimento histórico. Isto é o socialismo científico. E que os outros socialistas, eles tinham apenas as leis utópicas do socialismo utópico, que sempre degenerava, essa palavra que ele usa, degenerava em fantasia. E eu fiquei muito impressionada que aqui ninguém falou nada de ruim a respeito de utopia. Por exemplo, baboseira, bobagem, sei lá, o que mais? Me ajuda aí. Guerra. Né? Mas, quer dizer, utopia como sendo uma perda de tempo. Né? E, no entanto, justamente o que os meus homens materialistas deste nosso tempo, agora vou deixar o Engels lá, mas eu fui muito injusta com o Engels, porque o próximo parágrafo desse texto, que é Socialismo Utópico, Socialismo Científico, está PDF grátis na internet, ele fala que, na verdade, as pessoas, os utópicos, né, que são o Owen, o Saint-Simon, estavam querendo um outro mundo, e isso é muito legal. Né? Que é justamente onde que a gente não consegue mais pensar. Mas os caras de hoje, eu vou começar falando do Raymond Williams. Né? Eu estou rindo porque tem um amigo meu sentado aqui que é apaixonado pelo Raymond Williams, que é o Luiz Felipe, que estuda ele. E, então, eu não consigo mais falar. Eu escrevi um livro sobre o Raymond Williams, ele é muito mais apaixonado do que eu. Né? Então, o Raymond Williams fala... Então, o Raymond Williams quem é? É um teórico marxista inglês que nasceu em 1921 e morreu em 1988. E ele é o cara que mais trabalha com cultura na tradição do marxismo inglês. Ele é o papa da cultura. E falando sobre a utopia, ele diz o seguinte, que a utopia, hoje em dia, muito poucos confiam nas leis do desenvolvimento histórico. E, hoje em dia, a utopia é sempre pensada no vetor do desejo.
Não tem ninguém empedernido aqui que vai falar, como assim, por exemplo, desejo, que babaquice, né? Mas ele diz que a gente nunca pode abstrair o desejo, que, em outras palavras, que a gente deseja dentro da nossa conjuntura histórica. A nossa conjuntura delimita e cria e desperta o nosso desejo, né? E que, efetivamente, a utopia é uma forma da gente direcionar o desejo. E nós, com isso, eu, por exemplo, achava, até a eleição da utopia da amiga lá, eu achava que eu era de esquerda, né? Eu achava que eu era de esquerda e achava que a esquerda tinha grandes ideias a respeito do mundo, né? Mas as pessoas, muito pouca gente concordaria, talvez, com o Raymond Williams, quando ele diz que qual é a grande tarefa de um movimento socialista. Isso ele está escrevendo em 1978. A grande tarefa de um movimento socialista é uma tarefa... Vocês estão sentados? Como vocês acham que continua essa frase? Eu vou ler, hein? A tarefa de um movimento socialista bem-sucedido, lembra? Isso é 1978, ainda dava para usar essa frase, né? Movimento socialista bem-sucedido. Eu quase não consigo dizer isso, né? Mas tudo bem. A tarefa de um movimento socialista bem-sucedido terá que ser uma tarefa de... Você não pode, Luiz Felipe. Como termina? Qual que tem que ser uma tarefa do movimento? Fala. Revolucionários. Revolucionários. Jesus! Que horas são? Quem mais? Quer continuar? Quem mais? Não, Ana. Você sabe, né, o que vem depois? Não sabe. Bom, então, gente, eu amo. Escuta só. A tarefa de um movimento socialista bem-sucedido terá que ser tarefa do sentimento e da imaginação. Tanto quanto dos fatos e da organização. Não imaginação e sentimentos no sentido fraco destes termos. Imaginar o futuro, uma perda de tempo. Ou o lado emocional das coisas, uma babaquice. Ele não fala uma babaquice sou eu. Ao contrário, temos que aprender e ensinar uns aos outros as conexões entre uma formação política e econômica, uma formação cultural e educacional, e talvez o mais difícil, entre as formações de sentimento e de relações, que são nossos recursos mais imediatos em qualquer tipo de luta. Então, o meu argumento aqui hoje é que a utopia é uma escolinha de sentimento e imaginação. A utopia funciona como a produção de um modo que o Raymond Williams, não sei quem lembra de aula de gramática, chama de modo subjuntivo. Lembra do subjuntivo? Quem era o subjuntivo? Ana, você sabe, Ana, quem era o subjuntivo. E se? Lembra? Se eu pudesse, se eu andasse, se eu comesse, se eu tivesse. Então, a utopia instaura na nossa cabeça um modo subjuntivo. E, portanto, ela é muito importante na tarefa da transformação do mundo. Estamos? Estamos com o Raymond Williams? Agora. Ótimo, isso é 1978. E agora? Qual é a grande questão hoje? Agora eu vou para o meu outro homem branco materialista, que é o Frederick Jameson. Qual é a grande questão hoje? O Jameson tem uma frase que é atribuída a ele, ele mesmo diz que não tem certeza que é dele. O Jameson nasceu... Quando? 1900, ele tem 84 anos, quem sabe fazer conta? Faz aí, tá? Chegar? Tem alguém de exatas aí? 34. 34? Então, olha, o Jameson nasceu em 1934 e até hoje ele dá aula na Duke University. Ele tem essa frase famosa que tem tudo a ver com ficção científica. Ele tem um livro maravilhoso sobre ficção científica que chama Arqueologia do Presente, do Futuro. Arqueologia do... Você vê como é inconsciente, como é poderoso? Porque, claro, que não é do futuro coisa nenhuma, né? Claro que não. Né? Ficção científica, como a Ana já disse, não é sobre o futuro. É sobre o presente, porque ninguém consegue imaginar o futuro, né? O futuro é o que nós vamos fazer dele. Então, a frase do James é a seguinte: hoje em dia, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do sistema capitalista. Quer que eu repita? Essa doeu. Doeu, é abaixo da cintura. E sabe por que dói? Porque é verdadeira. E é neste sentido que, mais do que nunca, esta é a função política da ficção científica e das utopias. É nos ensinar que é possível mudar. O Jameson nos lembra
que o assunto mais real das utopias e o que lhe dá uma vibração política é precisamente a nossa incapacidade de pensar uma utopia. O que é legal nas utopias que a gente lê, da Ursula Le Guin, do Kim Stanley Robinson, de todo mundo, é a impossibilidade de pensar algo completamente diferente. E por que isso é politicamente interessante? Porque nos obriga a enfrentar o nosso presente. Deu para sacar? Quer dizer, se eu não consigo... Olha, ele fala de um jeito tão bonito. Nossa incapacidade de produzir a utopia como visão. Nosso fracasso em projetar o outro do existente. Um fracasso que, como os fogos de artifício se apagando no escuro da noite, acaba por nos deixar sozinhos com a história que temos. Com a history, né? Não é que eu queira esnobar, embora eu adore esnobar, mas é porque que em português a gente nunca sabe se é a história do livrinho que a gente está lendo ou se é a história que é aquela prisão da qual a gente não consegue sair, ou, como dizia um outro escritor que não escreveu ficção científica, é o pesadelo do qual a gente não consegue acordar, né? Bom, o Jameson diz que não é a capacidade do não é a missão do texto utópico imaginar uma síntese do futuro. Nisso ele bate com o Raymond Williams, lembram? Ele falou, não é para imaginar o futuro? Né? Mas, no entanto, o que ela deve fazer é produzir a necessidade de uma síntese, produzir uma ideia de futuro, que, por incrível que pareça, é o que nos é vedado no nosso tempo. Vocês lembram, em 1979, aquela gracinha que era Margaret Thatcher, vocês lembram quem era? Ou tem muita gente jovem aqui que nem lembra? Ela usou uma frase famosa que é não tem alternativa. Né? Que em inglês fica there is no alternative, que fica Tina. Pensa na Tina, tá vendo? There is no alternative. Então, nós vivemos no tempo em que todo mundo, no fundo, vocês estão aqui, vocês estão na comemoração dos 200 anos do Marx, mas no fundo, nenhum de nós acredita de verdade, por isso que eu ri de você, com você, não de você. Né? Eu ri com você quando você falou de revolução. Né? Porque eu ainda sou de uma época, mas eu sou muito mais velha que vocês. Eu sou de uma época que a gente acreditava em revolução. Né? E, para acabar, eu queria ler um trechinho bem curto de um romance que se chama como mulher, em português, Woman on the Edge of Time. Da Marge Pierce, não é? Da Marge Pierce. Como chama em português? Não tem. Ah, não tem? Não. Ai, que legal. Nunca foi traduzido. Oi, Boitempo. Boitempo, hello. Tá vindo? O Elton traduziu? Bom, não sei. É a mulher no limiar do tempo. A história é a seguinte. É uma mulher... Nossa, eu ia falar um palavrão. É uma mulher ferrada... que ela é mexicana, ela é pobre, ela apanha do marido, as pessoas acham que ela é louca. Aí ela é internada numa instituição, né? Acho que não pode mais falar hospício, né? Não é politicamente correto. Ela é internada numa instituição e ela começa a fazer contato com seres de outros planetas. Estão vendo a ficção científica? Um outro mundo. Ela faz contato com essas pessoas, né? E só ela vê essas pessoas. E essas pessoas levam ela nesse outro mundo, a gente vai com ela, a gente fica apaixonado. E tem uma cena em que ela está conversando com Lucente, que é uma personagem desse mundo, e que a gente nunca sabe se é homem ou mulher, ou se a questão se aplica. Né? Não é questão. Né? Então, Lucente diz para o Lucente diz para ela que eles estão em perigo. Aí ela diz assim, vocês estão realmente em perigo, porque ela tinha ido no mundo deles, que era tudo de bom, né? Vocês estão realmente em perigo? Sim, concordando com ela e balançando sua cabeça enorme. Vocês podem nos falhar. Eu, diz a Connie, como? Vocês do seu tempo. Você, como pessoa, pode nos falhar ao não conseguir nos entender ou lutar em sua própria vida e tempo. Vocês, do seu tempo, podem falhar ao não lutar. Nós, do nosso mundo, precisamos lutar para existir, para continuar existindo, para sermos o futuro que efetivamente aconteça.
Por isso, nós entramos em contato com vocês. Obrigada. Tá ótimo. Esse livro está vindo, gente? Estou chocada. Não é Porque assim, esse livro o é muito Elton, bom. não é que o Elton Furlaneto, que inclusive trabalhou com a Pierce no doutorado, ele conhece a autora e conseguiu de alguma forma estar trabalhando, mas não tem editora, né, gente? Então, fica a dica aí para as pessoas do futuro. Hashtag fica a dica, porque esse livro é muito bom. A gente é muito bonita, que eu contei muito corrido, né? Tá bem corrido, mas é pancada também. Afrofuturismo, eu acredito que é um dos subgêneros de ficção científica que o Brasil ainda precisa trabalhar mais. Pelo cenário que eu leio, pelos autores, eles estão começando a despontar. E existe muita discussão afrofuturista para se fazer no país. Então, eu queria pedir que a Kênia, por favor, eu estava bem ansiosa, porque eu adoro afrofuturismo, e eu sinto que falta tanto material de pesquisa, quanto autores que estejam em proeminência. Porque eles ainda estão relegados a editoras muito pequenas, né, às vezes a autopublicação. Então, acho que eles precisam de um destaque maior. Então, por favor. Opa, boa noite a todas e todos. Depois dessa explosão de energia aqui, né, a gente fica... tem que seguir, mas é bom que acho que todo mundo se animou. Bom, queria agradecer o convite da Boitempo, pelo Kim, da Tapera, o Instituto Goethe, da Carta Capital. Bem, né, nesse momento, nessas circunstâncias, nesse dezembro de 2018, a véspera de onde a gente está, acho que discutir marxismo, discutir ficção científica, discutir como a gente pensa as utopias e o presente, o passado, para, né, de alguma forma, projetar o futuro, é bem urgente, assim, né? Sempre foi no Brasil e vai ficando sempre cada vez mais. Bom, como já falaram, eu entro nessa discussão aqui um pouco pelo afrofuturismo, minha formação é em jornalismo, em comunicação. E aí, no mestrado e doutorado, eu fui estudar cinema, estudei filmes feitos com celular, muito uma relação de cinema digital, com manifestações de rua, então esse lado da política. E, em 2013, eu, de repente, caí sobre esse termo, assim, foi algo bem inesperado, que é o afrofuturismo. Estava ouvindo um podcast sobre música eletrônica e não pesquiso música eletrônica, não é exatamente o meu ponto de partida, assim, mas estava ouvindo esse podcast, ouvi essa expressão e aí, desde 2013, eu não consegui largar dela, assim, né? E para mim, ressignificou bastante minha relação com a ficção científica, várias questões que talvez eu me colocava, né, como a gente sai assim desses homens brancos materialistas e sempre essa relação com a ficção científica que era perpassada ou por ser escrita por eles ou por terem esses homens como protagonistas e representados. Eu acabo falando um pouco mais de filme. E aí, de repente, quando eu caí nessa expressão, eu entendi que, pera, existem, né, outras relações possíveis com a ficção científica, com a ficção especulativa e com essas disputas de futuro. Vamos chegar aqui, já que, né, a ficção científica não vai exatamente imaginar o futuro, mas eu acho que ela disputa o futuro. E aí, só para terminar, né, mais falando de mim, atualmente, em 2015, fiz uma mostra de cinema com esse tema, sobre afrofuturismo, e atualmente faço uma pesquisa de pós-doc, que é pensando em cinema e afrofuturismo, e as viagens temporais dentro de alguns filmes que trabalham com viajantes no tempo, assim, e me interessa muito pensar como essas relações de temporalidade não são necessariamente dadas as mesmas, lineares, enfim. Isso dentro do afrofuturismo. Mas aí eu estou falando um monte de afrofuturismo, e a gente precisa falar, mas o que é afrofuturismo, né? Vocês estão aqui olhando para a minha cara, tipo, legal. Então, vamos começar do começo. Assim. Essa palavra aparece pela primeira vez em 1993, num texto de um crítico cultural americano, dos Estados Unidos, né, norte-americano, enfim, chamado Mark Derry.
O Marc Darel é um crítico cultural branco. Ele estuda ainda, né? Imagina, vivo, novíssimo. Estuda questões ligadas à tecnologia, à cultura, à literatura, à música. E aí, pensando, ele está escrevendo em 93, se relacionando muito ainda com esse final dos anos 80, começo dos 90, em que você tem essa reconfiguração pela internet que começa a se estabelecer, pelas discussões de cibercultura, pelas discussões de prótese, enfim, toda uma discussão que, se a gente vai pensar de ficção científica e de cibercultura, muito ligada ainda a esse final dos anos 90, né? Enfim, que hoje em dia já está em outro lugar, mas é a partir daí que ele está falando. E aí, nesse texto, ele se faz uma pergunta inicial, e a pergunta vem justamente desse estranhamento que ele vai olhar para essa tradição de literatura, de ficção científica dos Estados Unidos, que, como, né, já foi falado aqui, você pode pensar como uma produção literária que é popular, que é hegemônica, que é massiva, que as pessoas consomem, enfim, que ocupa um certo espaço no imaginário. E ele vai olhar para os escritores e escritoras e para os protagonistas, né, das obras, e vai ver que tem poucas pessoas negras escrevendo e tem poucas pessoas negras como protagonistas e como personagens principais, como centrais nessas obras. Ele vai perceber essa ausência e dessa ausência ele vai, dentro desse texto, fazer uma entrevista com 3 pensadores negros, com o Samuel R. Delany, que é um escritor de ficção científica fundamental, assim, ele ainda não está traduzido no Brasil. Mas está chegando. Estamos, assim, ansiosas. Com a Tricia Rose, que é uma professora universitária que estuda relações musicais, principalmente a partir do hip-hop, relações musicais e cultura negra, e com o Greg Tate, que é também um crítico cultural negro. E aí, com esses 3, ele vai querer pensar essa pergunta de por que existem, né, poucos negros escrevendo ficção científica nos Estados Unidos, e onde é que eu acho que é o deslocamento mais interessante que ele faz no texto, se essa produção não está na literatura, é possível pensar em outros campos culturais em que a gente pensa a relação de ficção científica, a relação da fantasia com a experiência negra? E a resposta que eles vão chegar juntos é que sim. Né, que se você olha para a música, uma grande tradição da música negra dos Estados Unidos e das diásporas africanas passa por essas imaginações, passa por essas narrativas de ficção especulativa. Ele trabalha, por exemplo, com um jazzista chamado Sun Ra, que é considerado um dos pilares do afrofuturismo, e o Sun Ra, falando muito rapidamente, mas acho que fiquem curiosos e pesquisem sobre, mas o Sun Ra é essa figura que nasce em 1914 no sul dos Estados Unidos e que, né, se forma como um músico clássico, como um jazzista tradicional, e nos anos 40 ele, de repente, tem uma virada pessoal. E, né, ele não nasce com esse nome, e ele passa a adotar esse nome, passa a dizer que foi abduzido, que está voltando de Saturno, e que a música, o jazz que ele faz, que aí passa a ser um free jazz, um jazz experimental, é uma forma de liberação da humanidade, e especificamente da cultura negra, mas da humanidade no geral. E aí ele vai construir toda uma autofabulação, ele nunca sai desse personagem, ele é o Sun Ra. Ele veio de Saturno, e esse é ele está aqui para fazer isso, que vai perpassar todos os discos. Então, os discos são Space the Place, Cosmos, enfim, eles têm toda uma temática intergaláctica e de transformação e mudança do mundo. Nesse texto, eles vão falar também do George Clinton, que quem gosta aí de música negra dos anos 70, 80, tem o Parliament, Funkadelic, né, o Mothership Connection, e aí o George Clinton ele está assim, né, no intermediário do Sun Ra, que ele cria uma fabulação para as composições dele, então ele cria personagens para os discos, e os discos cantam histórias sobre pessoas negras, né, no espaço, mas ele sai e entra dos personagens, assim, ele não né, cria o Star Child, Dr.
Funkstein, aí fazendo essa homenagem ao Frankenstein com funk. Enfim, ele vai criando personagens que ele entra e sai, mas também imaginando pessoas negras no espaço. E tem uma entrevista bem interessante com o George Clinton, que pergunta para ele, mas por quê? Né? Ele tem um dos discos mais famosos do Parlamento, é o Mothership Connection, que seria a conexão nave-mãe. E aí, nesse disco, a capa é um disco voador e ele saindo de dentro desse disco, dando um chute, assim, com as pernas para cima e tal. E aí o disco trabalha toda uma mitologia dessa viagem no espaço, desses cientistas do funk que estão aí para espalhar o amor e também salvar a humanidade. E aí perguntou, mas por que isso? Né? Por que essa ideia de ir para o espaço? E ele diz, porque concretamente a gente está aqui nos anos 70 e você tem a corrida espacial acontecendo e nós negros não fazemos parte dela. Então, a minha forma de conseguir trabalhar com isso é imaginar isso pela música, imaginar isso por esse lugar, por essa fabulação do disco e da obra. Então, é mesmo um lugar de disputa de imaginário que a gente chega no afuturismo. E aí, nesse texto, Darryl, né, dá uma definição de afuturismo, mas que eu acho que hoje em dia não faz muito sentido. Então, para a gente não ficar sem definição aqui, vou falar algumas que ajudam a gente a se entender e aí chegar um pouco em outras conexões. Acho que uma primeira ideia para todo mundo pegar é essa questão de ser, né, narrativas, obras de ficção científica. Eu costumo dizer mais até de ficção especulativa, e a gente pode fazer essa discussão, o que é ficção científica, o que é ficção especulativa, o que é fantasia, o que enfim, né? Esse papo rende. Então, não sei se a gente entra nisso ou não, mas, enfim, obras de ficção especulativa, de ficção científica, mas pensando que a gente pode estar falando de fantasia, de terror, horror, de outros tipos, né, de imaginação especulativas, obras que trabalhem com isso, narrativas que trabalhem com isso e que sejam feitas a partir de uma experiência negra. E aí eu acho que quando a gente chega nessa questão da experiência, isso fica um pouco vago, mas vamos aqui resumir dizendo que a gente está falando de um certo lado de autoria, pelo menos alguma parte dessa autoria compartilhada com pessoas negras, e também de protagonismo, né, de que você tem uma grande parte das personagens sendo pessoas negras. Acho que quando a gente chega nisso, a gente começa a estar mais perto dessa ideia de experiência negra que perpassa. E aí, como na ficção científica, o afuturismo não necessariamente está pensando só em futuro, apesar desse nome que, né, é bonitinho e tal, mas isso às vezes causa uma grande confusão. A gente pode estar pensando, quando a gente pensa em ficção científica, você pode ter uma ficção científica que se passa, né, no passado, que está reimaginando algo que aconteceu no passado, a partir desse estranhamento, né, a partir desse novo, mas ao invés de você estar pensando isso para o futuro, você está pensando isso por uma reelaboração de passado. Você pode estar falando de tempos presentes e você pode estar falando também desses tempos futuros. Então, o importante é você ter essa especulatividade. E aí onde entra um pouco, né, como eu trabalho, é que, além das obras, o afuturismo também, e isso é uma definição da Itasha Almak, que é uma autora, mulher, negra, ela escreve um livro de 2013 chamado Afrofuturismo, que eu acho que ainda hoje, né, um dos grandes livros, das grandes contribuições. E aí, nesse livro, ela vai falar sobre o afuturismo também ser uma lente de leitura das narrativas e da realidade. Quer dizer, você pode ser uma lente crítica. Então, a partir do afrofuturismo e percebendo as discussões, quer dizer, a partir dessa lente crítica do afuturismo e discutindo a ficção especulativa, a ficção científica e isso em relação com o marxismo. Então, isso é um pouco... Eu gosto bastante dessa ideia de ser uma lente crítica de leitura, porque não necessariamente, às vezes, uma obra não se encaixa naquela definição certinha de afuturismo, mas pensar a partir do prisma do afuturismo ajuda a gente a dialogar e chegar a algum lugar com aquilo, assim. E aí pensei algumas coisas, né, para fazer essa conexão com o marxismo, já que a gente saiu dessa definiçãozinha. Vocês ficaram com dúvida, depois eu volto. E eu acho que 2 pontos importantes, né, pensando o afuturismo a partir dessa abordagem, que não necessariamente
é isso, eu fiquei pensando, nossa, eu não trabalho com marxismo. E, de repente, eu fui vendo, não, mas tem várias coisas que vêm do nosso modo de pensar e nosso modo de fazer que são totalmente devedores, um, do pensamento crítico e dois, da historização. Então, quer dizer, é essa ideia de que você vai olhar para as obras de afrofuturismo e você não vai avaliar ou se relacionar com elas por elas. Não é só uma relação de fruição e de algo independente, de um certo valor que está na obra em si, esvaziada daquilo. Assim. Quando a gente fala de afrofuturismo, a gente necessariamente está pensando... como é que essa obra se situa, e aí pode ser a obra no geral, mas pode ser a própria história, né? Como é que essa narrativa que a gente está ali pensando pode ser pensada a partir das nossas estruturas sociais, econômicas, raciais, históricas. Quer dizer, essas histórias não estão jogadas, e quando você pensa, né, um conceito que parte justamente de uma ausência, de uma não representação e dessa necessidade de imaginar futuros, essa historização é muito importante, porque você está vindo de algo que tem uma relação direta com contextos sociais, raciais, econômicos dados. Então, acho que essas duas ideias são bem importantes. Fiquei aqui pensando na imaginação de futuro, que eu tinha anotado, e aí é bem curioso, que tem esse lado, né, que a ficção científica e o afuturismo no geral, se a gente vai olhar por exemplo, os filmes que eu analiso, eles muitas vezes estão falando do nosso presente, quer dizer, eles estão criando essas narrativas de estranhamento que fazem um pequeno deslocamento e que fazem a gente pensar, né, sobre quais são nossas estruturas sociais, raciais, de opressão, de submissão que estão dadas, de dominação que estão dadas. Mas, por outro lado, também você vai ter algumas narrativas que vão para esse lado ou da utopia ou da distopia. E aí é bem engraçado como, muitas vezes, esse lugar do distópico é bastante recorrente, que você tem esse presente que é, né, terrível, de opressão, de desigualdade racial nas sociedades racistas, de supremacia branca, enfim, no Brasil. E quando você vai criar futuros imaginários, é difícil sair da distopia. Quer dizer, existe um lado disso que vai para essa imaginação de futuro. E aí tem algo que está nesse texto do Derry que eu gosto bastante, que que, né, apesar de isso, quando a gente está pensando nesses futuros e essa disputa de futuro, a gente está pensando em presentes e maneiras de lidar com, né, essas opressões do presente, mas eu acho que tem algo que aí se conecta também com um certo pensamento marxista, que é essa necessidade de que esse futuro que a gente está imaginando, quando a gente pensa utopias, que essas utopias não sejam reprodução do mesmo. Quer dizer, o Mark Dewey ele vai fazer duas perguntas nesse texto, que é como é que você consegue pensar futuro quando você tem, né, pensando nas pessoas negras diaspóricas, um apagamento de passado, e um apagamento de passado que é proposital pelo processo de escravização, por esse processo de aculturamento. Como é que você, né, que, assim, eu, pessoa negra, que estou aqui tentando remontar origens individualmente e coletivamente, consigo fazer esse movimento de pensar futuro, isso em si é um deslocamento. E a outra pergunta que ele vai fazer é como é que a gente sai dessa armadilha de querer disputar esse futuro dado pelo capitalismo, que seria esse futuro tecnocrata, meritocrata, asséptico, quer dizer, como é que a gente sai desse futuro? E aí, eu acho que uma das grandes questões para o afuturismo que me interessa é que não é só pessoas negras nesse futuro imaginado do capitalismo, porque você não tem uma transformação racial e social se você não sai desse lugar, né? Quer dizer, a grande transformação é você conseguir pensar uma sociedade que não seja essa, uma sociedade que não seja essa sociedade capitalista, e um futuro que não seja esse futuro dado. Como é que, a partir dessas estéticas e discussões, você constrói outras narrativas e outro futuro, e aí que não é esse o futuro do capitalismo. Esse texto do Derry é o Black to the Future? É o Black to the Future. Black to the Future. Vocês encontram em PDF pela internet, se vocês procurarem Black to the Future, que ele cunha o termo, né, do afrofuturismo. E
Eu vou pedir já para a gente começar a finalizar, e aí eu já abro um pouquinho para perguntas e depois tem sorteio. Ok? Tá bom. E aí, então, vou fechar talvez com, né, para fazer uma reconexão aí também com a ficção científica, com uma provocação que o Greg Tate e o Delany fazem, e um outro pesquisador de afuturismo chamado Codion Eshun, que é um pesquisador de Gana, britânico, enfim, né, que trabalha na Inglaterra, e eles vão falar muito de que a experiência negra contemporânea nas sociedades racistas é em si uma experiência de ficção científica, que você não consegue separar esses planos. Se a gente pensa no que foi o processo de escravização, a forma como ele aconteceu, a gente pode pensar numa certa, né, metáfora, mas que é uma metáfora muito literal, de um processo de abdução, quer dizer, pessoas que são sequestradas, tiradas dos seus lugares naturais, violentadas, sofrem N tipos de violências psíquicas e físicas por um grande período de tempo e continuam vivendo sobre essa violência e que têm que se adaptar a esse novo mundo, vamos chamar assim, que seriam, né, as Américas. Então, quer dizer, se a gente vai pensar, aí tem o distanciamento, o estranhamento, o novo, tem tudo nessa experiência. E se a gente pensa que a gente continua vivendo em sociedades que são de opressão, que são de genocídio da juventude negra, que são de encarceramento em massa, continua sendo uma experiência distópica desse futuro, desse passado negro, assim. Então, existe essa ligação muito forte entre o que é a vivência negra e o que são as definições de ficção científica. É isso, gente. Obrigada. Dúvidas, considerações, dívidas, problemas pessoais? Eu acho que ela levantou o braço aqui primeiro. Nossa, lá vem a bomba, né? Pode falar. Queria seu telefone e microfone também por causa da gravação. Presta o microfone para ela. Isso. Kenny, eu só queria perguntar o nome desse último pesquisador e o nome da autora que você citou, que ela também tem uma posição um pouco diferente do Derek. Bom, como é muito pontual, vou responder logo. É o Kodwo, ESHUN. O texto dele, tem um texto dele que chama Mais Considerações sobre Afuturismo, que tem disponível online, que está no catálogo dessa amostra que eu fiz de afuturismo. Então, é uma boa introdução. E a outra autora é Itasha, então YTACSHA, WOMAC, WOMACK. E aí também tem um capítulo desse livro dela que está nesse mesmo catálogo. Então, esse livro dela andou em promoção na Black Friday, estava no preço ótimo. Então, quem pegou, aproveitou. Ele é ótimo, muito bom mesmo. Eu acho que é um dos maiores textos de referência em afrofuturismo dela. Né? É o mais completo até hoje. É o mais completo. Uma obra completa. Muito bom. É afrofuturismo. Aí tem um capítulo traduzido nesse catálogo que dá para ler o primeiro capítulo do livro em português. Boa noite. Eu queria só fazer uma consideração em relação a uma colocação da professora Maria Elisa. Quando uma troca, conversa com o colega aqui, ela falou, olha, você acredita em revolução? Eu não acredito. Eu digo assim, eu também não. Eu entendo a necessidade de se construir o processo revolucionário, mas acreditar na revolução, não acredito não. Porque eu acho que, inclusive, é o seguinte, se a gente acha que a revolução vai brotar do nada, né, como se fosse alguma coisa que vem do, sei lá, do céu, sei lá, da nave, realmente. A nave mãe, né, vai trazer a revolução. Então, de fato, a gente entende, eu acho que, inclusive, a realidade, essa realidade terrível que a gente vive do capitalismo hoje, capitalismo neoliberal no mundo, ele mostra para a gente, e a gente está vendo, por exemplo, hoje na França, a construção de um processo revolucionário, porque lá
esses indivíduos, claro, isso tem uma divisão, etc., porém, a pauta do movimento dos coletes amarelos é igualitária, por mais que exista uma infiltração da extrema-direita nesse movimento, mas a pauta é igualitária. Aumento de salário mínimo e redução do salário máximo, para mim, isso é uma reivindicação extremamente avançada, não é uma reivindicação qualquer. Então, vamos, né? Eu acho que, assim, de fato, entender a necessidade de construção da revolução está colocado. Está colocado por quê? Porque a ação da esquerda institucional social-democrata se esgotou no mundo. Eu acho que essa é a única vantagem dessa crise que a gente está vivendo. É o fim da social-democracia, o que ela representou como uma maneira de enjaular o movimento da classe trabalhadora na esfera institucional capitalista. Então, essa é, no meu modo de ver, quer dizer, o entendimento da construção da revolução é, sim, o entendimento de um processo utópico, uma disputa de construção de uma nova realidade. E eu, sei lá, gostaria de citar um entendimento meu do Lenin, quando ele escreve o Estado da Revolução, ele faz isso. Quando ele escreve o Estado da Revolução, ele propõe a criação de um Estado revolucionário, em cima de uma coisa que não existia ainda. Então, o Lenin faz um pouco de ficção científica. Tá? Era mais isso que eu queria colocar. Obrigado. Mas, diga, cara. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Maria Elisa e para todas também. Você citou dois autores que colocam a situação atual como o fim das utopias, né? Eu não me recordo o nome. Frederick Jameson e algum outro. Eu queria entender como é que vocês, marxistas ou pensadores do Marx, compreendem esse momento, se esse momento que a gente vive hoje, ele, na visão dos pensadores marxistas, ele é um momento de fim das utopias ou não? E eu queria entender um pouco mais isso, porque é uma visão que está muito em voga, essa visão do fim da história, do fim das utopias, né? E o liberalismo, isso na minha opinião, ele acho que martelou isso muito nos últimos 20, 30 anos. Eu queria entender como é que vocês compreendem essa visão de mundo que parece que avança aí nas universidades, principalmente Estados Unidos, né, cada vez mais. Fim das utopias, fim da história. Eu queria saber se aqui também. Então, eu queria entender um pouquinho da visão de vocês, se vocês têm essa percepção, e também enxergar um pouquinho dos conceitos marxistas. Eu não sou estudioso do Marx, conheço pouquíssimo, mas eu queria entender também, saber se esses conceitos como, por exemplo, exército industrial de reserva, reprodução e circulação da mais-valia, eu não ouço mais falar nesses conceitos e, na minha opinião, eles são muito atuais, né, cada vez mais atuais. O valor da mercadoria, né, também. Enfim, eu queria entender um pouquinho mais isso. Tá, eu tenho 2 minutos. Sim, não. Desculpa, tem que ser curtinho. Não. Bom, eu queria primeiro... Como é que é seu nome? Hugo. Eu queria falar com o Hugo. Efetivamente, a construção da revolução é uma tarefa que varia com os tempos. E um dos pensadores que eu citei, que é o Raymond Williams, ele tem um livro de 1961 que se chama A Longa Revolução, que é claro que é uma contradição em termos, né? Revolução é tchum, né? E ele diz que o que nós precisamos é uma longa revolução e que mude os nossos modos de pensar. Daí a proeminência da cultura, da esfera da cultura, como uma esfera, como disse a Kennedy, disputa
simbólica, de disputa do imaginário, né? Então, eu não acho que... Ninguém acha que a gente está vivendo em momentos revolucionários, mas who knows, né? Vai saber. Toda vez que eu fico muito desanimada, eu me lembro de uma história, que eu não sei se é verdadeira, mas é tão boa que eu repito, que o Trotsky e o Lenin se exilaram na Finlândia, né? E quando houve a Revolução Russa, né, e eles jogavam, eles não tinham o que fazer, porque eles estavam exilados, eles ficavam jogando xadrez no Café Central em Viena, perdão, né, depois que eles foram para Viena, em Viena, num lugar que era um café, que tinha um tabuleiro de xadrez, eles ficavam jogando. E quando houve a Revolução Russa em 17, o primeiro-ministro de plantão falou para o czar, perguntou, o que é isso que está acontecendo? Ele falou, não é nada, é o Herr Trotsky do Café Central. Era só a Revolução Russa, né? Então, pode ser que a gente não esteja vendo o Herr Trotsky jogando xadrez em algum lugar do mundo. Agora, não sei se eles estão jogando xadrez nos coletes amarelos. Sabe o que é? Eu me entusiasmei muito com junho de 2013 no Brasil. Eu saí cantando de pé, ó, vítimas da fome, e eu ganhei de presente, em 2018, o mesmo presente que vocês. E falando agora, isso faz a ponte com a sua pergunta, né? E hoje? Quer dizer, eu acho que hoje, uma das coisas que a gente precisava pensar, né? E aqui amanhã vai ter um debate sobre o Gramsci, que eu acho que vai ser um pouco sobre isso também, né? É que nós, quer dizer, onde foi que nós perdemos a disputa simbólica? A última eleição foi uma eleição lutada em cima de uma pauta cultural, né? E onde foi que nós, e quando eu digo nós, são as pessoas como eu, que não estão contentes com o mundo tal qual ele é. Eu acho que é o máximo que dá para eu dizer da minha posição política hoje, né? Onde foi que a gente falhou? E eu acho que a gente falhou em escutar. Nós desaprendemos de escutar. E é isso que seria interessante a gente reaprender. Aí nós teríamos condição de imaginar um novo futuro. E não o futuro que eu, Maria Elisa, véia, professora, que estudo Marx há milênios, estudo os pensadores marxistas, não é o futuro que eu acho, é o futuro que nós podemos construir juntos. E, para isso, nós tínhamos que partir para uma busca, não das guerras culturais, que apontavam no que nós temos de diferentes um dos outros. Que é verdade, nós temos muita coisa diferente um dos outros, mas nós tínhamos que procurar o que nos iguala, lá onde nós somos todos humanos juntos. É lá que nós temos que procurar, porque o neoliberalismo não é um humanismo. Então, vou responder talvez bem rápido, mais como uma provocação, mas acho que essa ideia do fim das utopias, eu gosto muito de uma perspectiva afrofuturista, de alguns autores e autoras, que dizem que, na verdade, o fim do mundo já aconteceu, né? Se a gente pensa de uma perspectiva indígena, de uma perspectiva negra, o fim do mundo já aconteceu. A gente está vivendo a distopia há alguns séculos. Então, assim, o fato do fim do mundo não acontecer não quer dizer... o fato do fim do mundo não acontecer não quer dizer que a gente deixe de estar aí, que a história acabe. As coisas continuam, né? Mas eu acho que é bem interessante pensar que, por diversas perspectivas, o que a gente está tendo, talvez, agora seja esse fim do mundo está sendo, né, indo para um lugar comum, indo também para as pessoas brancas, para a Europa, para os Estados Unidos. Você está tendo uma coletivização, universalização desse fim do mundo, mas existem diversos mundos que já acabaram e continuam acabando o tempo inteiro, assim. E eu acho que, quando a gente sai dessa perspectiva, a gente pensa utopias e revoluções de outras formas, assim. Que é isso, né? Como é que a gente vai achar esse elemento em comum se a gente nem reconhecer esses fins dos mundos que já aconteceram e os sobreviventes deles, assim? Então, acho que é um pouco isso. Bom, eu ia ler esse texto no final, mas eu acho que ele responde muito às tuas inquietações, porque depois você me ainda fala da Kênia, que eu vou falar, né? Então, eu vou lá trazer a minha morta, a Ursula Le Guin, que faleceu no começo desse ano. E engraçado que eu li esse texto aqui na Tapera em janeiro. Logo depois que ela faleceu, é uma tradução coletiva feita pelo pessoal da Fantástica 451. Eu vou ler 3 parágrafos, e tem um trecho que aí eu te olho, assim, porque ele responde bem a tua pergunta.
Tempos difíceis virão, quando desejaremos as vozes de autores que possam ver alternativas ao que vemos agora, ao que vivemos agora, que enxerguem outras maneiras de se viver, que vejam além da nossa sociedade afetada pelo medo e pelas tecnologias obsessivas. E até mesmo que imaginem bases reais para termos esperança. Precisaremos de escritores que podem lembrar a liberdade, poetas, visionários, realistas de uma realidade maior. Livros não são apenas mercadoria. Frequentemente, o motivo do lucro está em conflito com os objetivos da arte. Agora vem. Nós vivemos no capitalismo. Seu poder parece implacável, mas assim também parecia o poder divino dos reis. Qualquer poder humano pode ser combatido e mudado por seres humanos. Resistência e mudança frequentemente começam na arte, especialmente na nossa arte, na arte das palavras. Eu tive uma longa carreira como escritora e uma muito boa, em ótima companhia. Agora, no final dela, não quero ver a literatura americana ir por água abaixo. Nós, que vivemos para escrever e publicar, queremos e devemos exigir nossa parcela justa dos rendimentos. Mas o nome nessa nossa bela recompensa não é lucro. Seu nome é liberdade. A última, por favor. Achei que não dava tempo, mas na verdade são duas coisas rapidinho que eu gostaria de colocar, tanto em relação à fala da professora Maria Elisa quanto do companheiro. Porque eu acho que a gente precisa recuperar mesmo essa não só em formato de discussão, mas em formato de prática mesmo, porque não é novidade, né? Assim, às vezes a gente pensa que a gente está em uma grande situação, a crise do capitalismo é cíclica, se a gente for olhar na história não é novidade, mas a gente fala de 200 anos de Marx, mas a gente esquece que ano passado 100 anos da Revolução Russa, eu acho que falta um pouco da gente como esquerda, enfim, no geral, reaprender, relembrar, resgatar o que foi a experiência da Revolução Russa e ver que não é impossível, sabe? A Revolução Russa mostrou que não é impossível. Muito embora todas as críticas possam ser feitas do pós, né, e do que aconteceu depois e tudo, mas mostra que o capitalismo não é impossível de ser derrubado, né? Não é possível de ser superado. E eu acho que hoje a gente vive num momento onde existe uma desconexão muito grande entre o que se produz de teoria, o que se discute e o que a gente vivencia nos movimentos sociais e na prática. Então, a gente lê muito, mas na hora de a gente entender, tirar lições do que a gente está lendo para a prática, se mistura em uma amálgama de oportunismos e de divergências que faz com que, por exemplo, o junho de 2013 tenha sido não tenha sido o que poderia ter sido, né? E a gente não pode esquecer também o papel das instituições que, na verdade, as instituições que acabaram se deteriorando e deixando de lado a questão da revolução, e eu estou falando do PT, o papel que o PT joga contra a esquerda, contra a organização dos trabalhadores e contra uma revolução que não é a favor. Então a gente está vivendo muito de menos pior em menos pior. Eu acho que é isso que a gente tem. Eu acho que é isso que a professora até coloca, sabe? Assim, a gente perdeu a capacidade de pensar que chega de menos pior. A gente precisa de um mais melhor, você entende? Isso é uma das coisas que eu queria colocar e que eu acho que é essencial para esse momento, porque tem Bolsonaro, mas e sempre vai ter um pior. Sempre vai ter um pior. A gente viu o da Filipinas lá, que a gente até estava estudando ontem sobre o cara, pior ainda. Né? O cara fala que mata e mata mesmo, e é isso mesmo, e de boca, né? sem problema nenhum. Mas a segunda coisa que eu queria colocar, em relação à questão da ficção científica, mais especificamente, sobre se é a minha bolha, ou se eu tenho a impressão
de que nos últimos anos mais autoras diversas de ficção científica têm ganhado os prêmios, têm aparecido mais, isso é um esforço consciente também de uma certa militância que tem trabalhado para que tem trabalhado para conseguir colocar, inclusive aqui no Brasil, né, com a Morro Branco trazendo muitas autoras, né, eu tive o prazer de fazer uma leitura crítica para Charlie Jane Anders e sabe, quer dizer, uma autora trans de ficção científica que eu jamais pensaria que poderia ser publicada no Brasil. Então, assim, é incrível, incrível. E aí eu queria saber se a gente está vivenciando esse momento de discutir, não só ter autoras que escrevem, autoras diversas, mas que estejam também escrevendo sobre diversidade, também tem isso, né? E se isso é uma impressão minha da minha bolha ou se está rolando assim é isso. Que ano que é, Ana? Quem sabe o Jorge, Left Hand of Darkness. Que ano que é? Eu acho que esse movimento está vindo... Chegou mais cedo nos Estados Unidos e talvez na Europa, está chegando agora para nós. Ele chegou um pouco tarde. Mas eu acho que o sequestro do Prêmio Hugo foi o que marcou essa questão da diversidade entrando e incomodando a velha guarda, né, digamos, velha guarda da ficção científica. O Prêmio Hugo o Prêmio Hugo ele é aberto. Se você fizer um painel de votação, você indica várias obras nele. Ele não tem uma comissão julgadora que escolhe as obras. Qual é o problema? Pessoas dizendo que a ficção científica deixou de ser divertida, aquelas grandes aventuras sumiram, agora tudo é politicamente correto, é muito negro, é muita mulher, é muito cadeirante, é muito trans, muito gay, publicando. Eles sequestraram o painel de votação e colocaram as obras que eles acreditavam que eram as melhores. E o que figurava? Homens brancos, homens héteros, e eles diziam que a velha ficção científica tinha sido perdida. Para mim, esses caras, assim, eles estão reclamando não do que a ficção científica se tornou, mas o que ela sempre foi. Ficção científica é o lugar do outro, é o lugar da alteridade, é o lugar do bizarro, do diferente, de você encontrar com o alien. Alien, em inglês, é tanto um extraterrestre quanto um imigrante, quanto um estrangeiro. Não é de se estranhar que a gente tenha tantos filmes mostrando aquelas invasões alienígenas catastróficas. E aí vem o grande herói branco para salvar os Estados Unidos, que é o mundo inteiro para eles. Aí a gente tem filmes como A Chegada, que mostram para você, olha, tudo bem, entender o alien é difícil, mas não é impossível. Se você desprender um pouco de esforço, você entende o outro. Então, o que a gente está vendo aqui está sendo absorvido do mercado de fora, porque eu acho que lá já chegou um pouco antes. Mas não chegou sem barulho, pelo que fizeram com o Hugo. E assim, a resposta da comunidade foi ótima, porque, em geral, os painéis de votação tinham 3.000 votos, 3.500. No ano do sequestro, foi 7.000 e pouco. Foi mais que o dobro. E quando tinha gente só dos painéis preconceituosos dos grupos, eles davam no award, ou seja, não prêmio. Não dou prêmio para ninguém. E quem ganhou, acho que foi o Cixin Liu, não foi? Com o Problema dos Três Corpos, que é um autor chinês. Foi um autor chinês que ganhou naquele ano. Depois, acho que veio a N.K. Jemisin, depois a N.K. Jemisin e depois a N.K. Jemisin. Então, eu acho que a gente está vindo nessa esteira, porque ela já chegou antes. Eu acho que a internet ajudou muito. A gente tem autores que estão publicando por financiamento coletivo, como a Beck Chambers, né? Então, muita gente colocando na internet, colocando contos e conquistando leitores. E esse movimento gera um reflexo, que está chegando agora. Eu acho que não é uma impressão de bolha, eu acho que está vindo. A Suma é outra editora que está trazendo, por exemplo, a Connie Willis. A Dark Side está trazendo mulheres de ficção científica e fantasia e terror. Então, parece que... Maravilhoso, que demorou só 40 anos, né? Tipo. Então, a Octavia Butler chegou agora, ela já morreu, mas procurem Kindred, Despertar e a Parábola do Semeador. Ela é a dama da ficção científica, né? E ela chegou agora, gente. Ela morreu e chegou agora, sabe? Eu acho que era um hiato que faltava para a nossa biblioteca, para as nossas lojas, porque não tinha obras desses grandes autores. O Samuel Delany, que é um dos grandes autores negros de ficção científica, está chegando agora. A Morro Branco vai trazer Babel 17, que é um livro que ganhou o Hugo, ou Nebula. É por aí.
Sim. E ele foi um que foi premiado ainda, Com né? Dentro certeza. desse todo sistema racista, assim, e mesmo assim não foi traduzido. E neste contexto, E eu, como comunista, me vi obrigado a ser casi que anarquista, porque me dediqué a baixar livros em espanhol, porque não há texto. Hay un tema maravilloso, Stanley Robinson, tem uma série chamada Marte Rojo, Marte Verde, Marte... só para finalizar, quando o Samuel Delany ganhou o Hugo do conto dele, ele ganhou o Hugo pelo um conto, e o Nébula ele ganhou do romance, né? Ele, quando desceu do palco com o Hugo, o Asimov levantou, estendeu a mão para ele. Cara, tu sabe que você ganhou porque tu é preto, né, velho? Sério. O Asimov levantou e falou isso. Está nos anais do prêmio do Hugo. O Samuel Delany desceu do palco com o Hugo na mão. O Isaac Asimov levantou. O Isaac Asimov é o grande nome, né, da ficção científica. Ele levantou e cumprimentou. Cara, tu sabe que tu ganhou porque tu é preto, né? O Asimov já morreu? Então, infelizmente, esse cenário preconceituoso dentro da ficção científica ainda existe. Esses painéis de votação ainda tentam emplacar prêmios todos os anos, mas a reação é mais forte. Então, a gente rebate eles, estamos mais visíveis e agora a gente está tendo essa absorção do nosso mercado. Então, mas não pelas os grandes portais editoriais, as grandes casas. São por editoras de médio a pequeno porte. Podemos passar para o sorteio, antes que me esganem. Tem um livro que a Ana está me dizendo que foi traduzido, que se chama A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Então, é de 69. E ela imagina um planeta onde as pessoas não tenham gênero. E é super divertido, porque aí, se vocês fossem adolescentes como os meus netos, vocês perguntariam, bom, mas aí como é que eles transam? Né? Porque, vamos dizer que essa pergunta meio que, né, se impõe. Né? E é fantástico, porque as pessoas têm uma mutação. Então, se você encontra com uma pessoa e fica afim de transar com essa pessoa, um de vocês dois vai assumir características masculinas, biológicas, e outra vai assumir características femininas. Daí vocês vão para um lugar que eu pensei que eu não sabia, porque eu li em inglês, que chama Kemer. E não existe mesmo, não é uma coisa que sabe, eu fui procurar no dicionário o que era, não é? Que é uma espécie de uma casa onde vocês vão para transar, depois você volta, você pode sair depois amanhã você pode transar com uma outra pessoa num outro papel de gênero. Então, você vê, isso em 1969, gente. Faz quantos anos? Eu não sei fazer conta. Né? 50 anos. Tá isso, desculpa. Vai para o sorteio. Agora eu quero uma bicicleta. Livro eu já tenho bastante. O sorteio do Celta foi no evento anterior, tá, gente? O Celta também não queria. Posso falar? Bem rápido. Não, esse é amanhã. É amanhã. Não, vai ser bem rápido, mas só porque, né, fui bem pessimista aqui. Mas para falar, por exemplo, tem a Ingrid Lafleur, que é uma mulher negra, curadora, afrofuturista americana, e esse ano, quer dizer, ano passado, ela concorreu a prefeita de Detroit com uma plataforma de campanha que era afrofuturista, que era baseado em como é que, né, essa disputa e essas relações culturais da ficção especulativa são importantes, sim, para pensar em justiça social, para pensar em transformação social, para pensar em transformações concretas. Então, também acho que existem formas de a gente ir articulando esses pensamentos, o pensamento afrofuturista no específico, mas o pensamento das utopias no geral, com os nossos contextos de que é isso, né? A revolução vai vir de todos nós e desse trabalho contínuo, enfim, né? Mas para dizer que existem esses movimentos que saem do campo da arte, da cultura, do simbólico, e que se acoplam ao campo de uma disputa institucional política, assim, que isso é importante também. Eu só queria fazer um apelo, na realidade, já que tem bastante pessoas aqui, para vocês começarem a pensar no cotidiano de vocês a respeito de algoritmos e redes sociais. Gente, isso não é mais uma tarefa dos hackers e das pessoas que manjam de programação. Essas pessoas estão cansadas, extenuadas, ou muitas vezes trabalhando para produzir esse tipo de coisa. Porque a gente sempre acha, eu vejo, por exemplo, minha mãe, que, enfim, começou a mexer com o computador bem depois, né? A minha mãe, que foi professora a vida inteira, ela tem muito a dizer sobre esses temas.
assim como qualquer um de vocês. Porque o discurso técnico afasta a gente de pensar uma tecnologia que está mudando de forma radical a forma de discutir política no mundo. Então, assim, eu queria fazer um apelo muito sério, gente. A gente não pode esperar para alguém nos ensinar o que é usar isso daqui. Todo mundo sabe usar isso daqui. Tem pessoas que morrem de formas ridículas fazendo selfie. Sabe, as pessoas que morrem no chuveiro usando o celular. E a gente passa mais tempo com o celular do que qualquer outra coisa hoje em dia. Então, tem que entender que o nosso papel enquanto ser humano é entender o que está acontecendo. O futuro chegou já faz 30 anos. Né? Na China está acontecendo um negócio que isso vem e rápido, que é o crédito social, que é uma nota que te atribuem conforme você é um bom ou mau cidadão, de acordo com critérios que a gente não sabe bem quais são. Estou falando da China, gente, mas, pelo amor de Deus, né? Não vou falar só mal da democracia, da falta de democracia lá, né? Mas, assim, isso daí é um modelo que está vindo muito rápido. E, de alguma forma, a gente tem essa coisa do crédito social. Até aquele episódio do Black Mirror, lá, o Nose Drive, não sei o quê. E, assim, a gente tem que ocupar esse tema. Esse tema é nosso, de qualquer pessoa. Ele parou de ser um tema de especialista. E toda vez que eu falo com alguma pessoa, você sabe, usa menos WhatsApp, como é que você usa, o que você coloca, o que você compartilha, a pessoa fica assim, não, mas eu não consigo viver sem tal coisa. Cara, você conseguia há 5 anos atrás. A gente tem que ter uma capacidade de hackear as coisas e de se apropriar da tecnologia em função do humano, não da função da máquina, porque a máquina a gente sabe quem detém. Então, assim, eu queria fazer um apelo mesmo, que isso não pode ser um tema de especialista mais. A gente teve uma eleição em que isso refletiu muito forte. Nos Estados Unidos, essa discussão está, assim, candente. E nos coletes amarelos, os bots também estão enlouquecidos, entendeu? Então, não dá mais para comentar alguns temas. Então, essa vai ter que ser uma pauta popular. E acho que a ficção científica, nesse aspecto, pode falar muito para movimentos sociais. Ficção científica já avisou muito do problema da máquina e do conflito. Então, vamos pegar essa inspiração, né? Bem rapidinho, antes do sorteio, cada um indique um livro de ficção científica. Rápido. Justiça Ancilar, que é da Anne Leck. Uma ideia, olha. Não, porque é que eu quero falar coisa nova. Os velhos já leram tudo. Não vou falar de Caçador de Androides, não vou falar. Mas, por exemplo, a Anne Leck é um livro muito legal, que é uma aula sobre foco narrativo, está publicado pela Aleph. Também ganhou bastante prêmio. É uma trilogia, tá? O primeiro já foi publicado no Brasil. E a narração é feita por uma inteligência artificial. Então, quem narra é um robô. É só isso. E é maravilhoso, porque a máquina consegue se ver, ela tem sentimentos, ela é toda programada. Pronto, era rápido. Eu vou indicar a Octavia Butler, né? Que eu acho que é necessário sempre. Maravilhosa. Tudo, mas acho que, inclusive, isso. A parábola da semeadora, do semeador, enfim, é um treinamento para a gente sobreviver à distopia, assim. Então, vamos lá, gente. É um survival, né? Eu vou indicar um livro que eu acabei de ler, é super curtinho, tem 800 páginas, e ele não sei se ele não é uma ficção científica, mas ele é uma ficção de imaginação política, e que é de um cara que se chama Christopher Littell, está traduzido para o português, chama-se As Benevolentes. E é a história da invasão alemã na Rússia, na Segunda Guerra Mundial, contada em primeira pessoa por um oficial da SS. Meus alunos não aguentam mais ouvir falar isso, mas 800 páginas escutaram o semestre inteiro. Mas é espetacular, porque o cara acredita, ele mostra como funciona por dentro a cabeça de um nazista. O que eu acho que, nos nossos tempos, é uma habilidade importante para nós aprendermos. Com certeza. Eu vou indicar Beck Chambers com A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que é maravilhoso, é da Dark Side, já tem a continuação, já saiu. Então, procurem, porque é lindo, é lindo. Podemos partir para o sorteio? A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. É longo, tá? É assim mesmo. É uma longa viagem mesmo, mas vale a pena. Podemos ir para o sorteio? Cadê números? Cadê? Cadê o Kim? Kim? Está com os números? Tá ok. Cadê? O sorteio da Mercedes foi mais cedo, tá, gente? Então, dessa vez é só livro.
Gente, super valeu por tudo. Antes de fazer o sorteio, eu preciso só dar um pequeno aviso. Vocês devem estar sabendo que o mercado editorial está passando por um momento muito delicado. Quem não está sabendo, então, vai ficar sabendo agora. O mercado editorial brasileiro está passando por um momento extremamente delicado. A gente vai sair dessa, mas não está fácil para ninguém. Duas das maiores... Ninguém solta o livro de ninguém, tá? Ninguém solta o livro de ninguém. Boa, boa. As duas das maiores redes de livrarias do Brasil estão em processo de recuperação judicial. As editoras de pequeno e médio porte são muito prejudicadas numa hora dessa. Então, eu estou dizendo isso porque a gente está aqui, porque a gente gosta de livros, dentre outras coisas. E então eu queria reforçar para vocês, como alguém que trabalha numa editora, a importância que tem, de fato, de comprar livros, dar livros de presente. A gente está num fim de ano, que é sempre uma boa oportunidade para dar livros de presente. Então, essa é uma boa mensagem para vocês levarem adiante, para fora daqui, para quem está acompanhando. Faz muita diferença para editoras de todos os portes e para livrarias. Então, assim, apoiem livrarias independentes, apoiem espaços como a Tapera Taperá, privilegiem editoras de pequeno e médio porte, editoras independentes, a bibliodiversidade. Isso faz uma diferença tremenda e vocês não têm ideia de como a gente acompanha ali com muita alegria cada exemplar do China Miéville vendido. Não pensem que uma editora é uma coisa muito distante da realidade de quem lê o livro. Não, uma editora, uma revista, ela tem gente trabalhando lá com muito amor, com muita dedicação, e isso se realiza nos poucos exemplares. A Ana estava falando de como tem pouca gente que lê no Brasil. Então, assim, para vocês terem uma ideia, uma tiragem média de um livro no Brasil é de cerca de 3.000 exemplares. 3.000 exemplares é bastante coisa. Quantas pessoas moram no Brasil? Quantas pessoas vivem no Brasil? 206 milhões, uma coisa assim. 3.000 exemplares é uma tiragem média bem sucedida. Existem tiragens ainda menores. Então, para terem ideia de como cada exemplar adquirido, presenteado e lido é realmente muito importante. Se vocês têm a possibilidade de comprar livros, comprem. Se vocês têm a possibilidade de comprar muitos livros, comprem. Esqueçam no ponto de ônibus, levem livros por aí, presenteiem livros e tudo mais. Realmente faz muita diferença. Tem estação de trem que aceita livro, em que você vai deixando nas estações. Então, se vocês tiverem livro para doar, é uma boa ideia. As bibliotecas das escolas precisam muito de livros novos, recentes, porque eles não têm dinheiro para comprar. Às vezes é doação de institutos mais velhos, são livros dos anos 50. A escola em que eu trabalhava era assim. Então, doem, comprem, deem de presente. O mercado e o leitor e o livreiro agradecem, porque tá feia a coisa. É isso. Tem um livro, saiu uma edição nova, bonita, compra a edição nova, leva a anterior para dar de presente. Isso realmente faz muita diferença. E a gente tem esse desafio pela frente, que é, num país tão grande quanto o Brasil, em que tão pouca gente lê e que é tão importante se ler, a possibilidade de crescimento do mercado editorial, do mundo do livro, é enorme, é gigantesca. Então, a formação de leitores, isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma forma de formação de leitores, isso é espetacular, isso é muito importante, é trabalho de formiguinha e tenho noção da importância que vocês têm nesse processo. Tendo dito isso, a gente vai para um momento maravilhoso de fazer 2 sorteios, são 2 sacolas. Na primeira sacola, a gente tem uma edição da Margem Esquerda 23, que conta com um artigo Marxismo e Fantasia, que a Ana comentou, escrito pelo China Miéville. E também um clássico da ficção científica, O Tacão de Ferro, do Jack London. É uma ficção científica socialista do começo do século XX. É um livro pouco conhecido. De acordo com China Miéville, é um dos livros que todo socialista deveria ler. É super emocionante, aventura muito mais eletrizante do que Vingadores. É verdade, assim, quando eu li foi exatamente o que eu pensei. Nossa, eu nunca tinha lido um livro com tanta emoção. Eu vou pedir então para a Ana pegar um papelzinho aí desse bolinho. Número 3020. 3020, que legal. Boa leitura, parabéns. Valeu. Eu acredito. Pronto. Vamos saber! Olha só. A segunda sacolinha tem a Margem Esquerda 31, que é o número mais recente,
que tem um texto do Jorge Amaral, que está aqui. Olá, Jorge! É um texto sobre Estação Perdida. O nome do texto é... Cadê aqui? Como que é o texto? O nome do texto? Encontrei aqui. Identidade, Diferença e Representação em Estação Perdida, de China Miéville. O Jorge, que fez um doutorado, um mestrado sobre Estação Perdida. Maria Elisa participou da banca. E daí vocês ficam pensando assim, nossa, mas o que eu vou fazer lendo o artigo sobre Estação Perdida? Tudo bem, você pode ler o Estação Perdida, que vem junto nessa sacolinha. No ano que vem tem mais livro do China Miéville, A Cicatriz, livro de piratas com monstros, com luta de classes no meio do mar. Incrível, se preparem, mas tudo bem, porque vocês têm leitura para o Natal. Kênia, por favor, se puder pegar um papelzinho aí. 3024. 3024 é um número bem próximo. 3024. Uhul! 3024. Maravilhoso, legal. Gente, tudo bem. Quem não foi sorteado, fica sempre o convite para ler mesmo assim. Obrigado. Pessoal, é isso. Estamos aqui concluindo esse ciclo. A Boitempo segue cumprindo o seu papel. A gente reitera nosso compromisso com o pensamento crítico, com a resistência cultural e política. Estamos aqui, não se esqueçam de nós, que a gente não esquece de vocês. Sigam conosco, vamos junto, tudo certo. Vida longa e próspera. Valeu, galera. Bom fim de ano e vamos nessa.